Então, pessoal, bom dia novamente. Vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CARF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Informando que a doutora Cláudia está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, que ainda não foi preenchida e permanecerá conosco durante toda a sessão. Nós vamos para o item 53 da pauta, um processo que era da pauta de ontem pela manhã, Minas Gerais Gabinete, de relatoria do doutor Maurício. Obrigado, senhora presidente. Nesse caso, são 3 recursos voluntários distintos. Tá? Nós temos o primeiro, está nas folhas 850 e 853, e o segundo, 854 e 856, curiosamente. O que ele sustenta? Que a Advocacia Geral do Estado detém a representação judicial e extrajudicial do Estado de Minas, sendo inválidas eventuais notificações dirigidas a outros órgãos do Estado que não possuem personalidade jurídica ou competência para receber notificações, não cabe a incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação de inteiros de férias. Tal entendimento já foi fixado pelo STJ e também pelo STF, não se justifica, portanto, a manutenção do auto de infração quanto aos mencionados valores. Também não deve ser base de cálculo das exações previdenciárias o prêmio de produtividade, haja vista não ser habitual e nem se incorporar ao vencimento para nenhum fim, nem mesmo para aposentadoria, e o mesmo raciocínio da linha acima vale para as diárias de viagem. Embora tenha-se afirmado que em alguns casos o pagamento ultrapassou o valor de 50% da remuneração paga ou creditada, não foram identificados tais casos. Assim, a situação se fez de maneira incompleta, a autuação, perdão, se fez de maneira incompleta e deficiente. O terceiro recurso, folhas 857 e 859, levanta os mesmos argumentos da linha A, além dos seguintes: que cabe a aplicação do artigo 1371, de forma que há responsabilidade pessoal do agente público que tenha deixado de fornecer as informações exigidas pela Receita Federal. O próprio relatório fiscal menciona que a situação descrita nesse relatório, em tese, configura a prática de crime contra a Seguridade Social, razão pela qual se torna inquestionável a aplicação do dispositivo. A decisão recorrida incorre em contradição ao afirmar que o agente que deixou de cumprir regras legais atuou de forma regular. Não se pode afirmar a existência de irregularidade na não emissão do documento fiscal. A responsabilidade, portanto, não poderá ser imputada diretamente ao sujeito passivo, no caso, o Estado de Minas Gerais. A DRJ do Rio de Janeiro, no acórdão que está aí as folhas 827 e 836, deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido aí embaixo na ementa, senhores. Tá? Vamos lá, o recurso, ele no que se refere ao conhecimento, o recurso ele é tempestivo e dele conheço integralmente. No mérito, me parece que o recorrente entende que são inválidas as notificações direcionadas a órgãos do Estado de Minas Gerais diversos da Advocacia Geral, já que ela que teria a competência para representar o ente federativo, judicial e extrajudicialmente. Entretanto, vejam que a notificação do lançamento foi direcionada à AGE, folha 701. E verifica-se em que pese tenha sido realizada a intimação da decisão da DRJ ao Gabinete Militar do Governador, folhas 848, o contribuinte apresentou os recursos voluntários tempestivamente, ou seja, não houve qualquer prejuízo à sua defesa. Tá? Vamos lá. No que se refere aos debicabs 37.352.552.4 e 37.352.553.2, né? As alegações dos recursos voluntários são idênticas, essa razão pela qual as analisarei de forma conjunta. No que se refere à gratificação de um terço de férias, entende o recorrente que não devem incidir contribuições previdenciárias sobre o terço condicional de férias, gratificação de férias. Isso porque, tratando-se de parcela indenizatória, que não corresponde à remuneração por contraprestação aos serviços prestados, não integra o salário de contribuição e nem a aposentadoria do segurado. Apresenta o posicionamento da jurisprudência sobre o tema, no intuito de comprovar suas alegações. Em que pese as decisões judiciais reunidas no recurso voluntário, cabe observar que o entendimento reiterado da jurisprudência do CARF é aquele que as parcelas pagas a título
terço de férias constituem verba remuneratória e, portanto, são integrantes da base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias. E aí eu citei alguns julgados recentes do CARF. Cabe apontar aqui a recente decisão do STF no RE tal, em sede de repercussão geral, alterando o posicionamento outrora adotado pelo STJ sobre a matéria nos seguintes termos. Cito essa decisão e, dessa forma, não se revela devida à pretendida exclusão da base de cálculo do montante lançado, de modo que, nesse particular, nego provimento ao recurso do prêmio de produtividade. Com relação às parcelas em comendas, também alega que não se tratam de verbas salariais que integrariam a base de cálculo para as contribuições ora cobradas. Isso porque não são habituais e nem se incorporam aos vencimentos para nenhum fim, nem mesmo para a aposentadoria. Cito aqui a decisão da DRJ sobre o caso, e entendo que correto o entendimento adotado pela DRJ, né? Vejam só, por quê? Porque cabe, em primeiro lugar, apontar as alterações legislativas que se deram posteriormente aos fatos geradores e à Constituição dos Créditos Tributários. Com a Lei 13.467, que introduziu a reforma trabalhista, modificou-se a redação do 457 da CLT, que passou a viger da seguinte forma, cito. E aí houve alteração da Lei 8.202 para harmonizar os diplomas trabalhistas e previdenciários. Cito o artigo 28, parágrafo 9º, linha Z. Como as novas redações, as verbas pagas aos segurados empregados a título de prêmio de incentivo, ainda que habituais em dinheiro, deixaram de integrar o salário de contribuição e, portanto, ficaram excluídos da base de cálculo de contribuições previdenciárias. Contudo, tendo em vista que tais modificações legislativas se deram em momento posterior ao ocorrente dos fatos geradores e à lavratura do auto de infração, ora analisados, tem-se que não é possível a extensão de seus efeitos para alcançar fatos pretéritos. Isso se extrai do que prescreve o 111.1 do CTN, segundo o qual devem ser interpretadas literalmente as disposições acerca de suspensão e exclusão do crédito tributário. Assim como as modificações legislativas citadas não estabeleceram expressamente qualquer retroatividade da exclusão dos prêmios do salário da contribuição, entende-se que o regramento aplicável à espécie é aquele anterior a 13.467. À época dos fatos, vigia o conceito de salário e contribuição expresso no 28.1 da 8.212, sem a ressalva de que trata a linha Z do parágrafo 9º. Isso significa dizer que todas as parcelas pagas ao trabalhador como contraprestação pelos seus serviços, o que inclui os adicionais referentes a um desempenho superior resultante do alcance de metas pré-estabelecidas, estavam incluídas na base de cálculo para a incidência de contribuições à Previdência Social. Veja que não é possível enquadrar os referidos prêmios de produtividade como verbas indenizatórias, já que não correspondem à compensação ao trabalhador em razão de um suposto dano a ele causado. Ao contrário, referem-se a incentivos vinculados à prestação de serviço com uma melhor qualidade. E cito aqui um julgado do CARF. Por essa razão, deixo de acolher os argumentos do recorrente. Diárias de viagem, senhores. Entende o recorrente que o mesmo raciocínio formulado para os prêmios de produtividade se aplicaria às diárias de viagem. Entretanto, a inclusão de viagens às parcelas que expressamente não devem integrar o salário de contribuição na linha H do parágrafo 9º do 28 da 8.212 também só veio a ocorrer com a edição da Lei 13.467 de 2017 e se aplica, portanto, a mesma lógica que acabamos de tratar. É importante mencionar aquilo que se dispôs na decisão recorrida, que eu cito para vocês aí. Então, de fato, tais afirmações correspondem ao que consta do relatório fiscal, folhas 40 e das planilhas da folha 70 a 77. Portanto, conclui-se que foram identificados pormenorizadamente pela fiscalização os casos que se enquadram na prescrição legal vigente à época dos fatos geradores e da constituição do crédito tributário. Portanto, me parece sem razão o recorrente. No que se refere ao DEB-CAB 37.330.816. Vejam só, sendo mantidas as autuações acima analisadas e considerando que se trata de valores não declarados de GFIP e não recolhidos, o que também ensejou a lavratura da infração correspondente à penalidade por descumprimento de obrigação acessória, tem-se como devida a multa hora cobrada. Assim, remanesce apenas a questão levantada quanto à possibilidade de responsabilização pessoal do agente público.
Entende a contribuinte que o caso dos autos é a hipótese de aplicação do 137.1 do CTN. A responsabilidade é pessoal do agente e tal nesses casos. Assevera que a própria fiscalização entende que as omissões apontadas constituem em tese crime contra a Seguridade Social. Dessa forma, não caberia o argumento da decisão recorrida e que não há nos autos relato ou prova de que o agente público tenha agido fora do exercício regular de suas funções. Em que pese os fundamentos apresentados, note que assiste razão a DRJ. Embora seja certo que a omissão de fatos geradores em GFIP constitui irregularidade e possivelmente infração penal, não foram apresentados quaisquer elementos que indicassem que a decisão deliberada de deixar de preencher corretamente a GFIP partiu do agente público responsável pela sua emissão. Além disso, a recorrente nem ao menos indica quem seria esse servidor ao qual atribuiu responsabilidade pessoal pelas infrações cometidas. Não se pode deixar de repetir ainda que o sujeito passivo, no caso do descumprimento da obrigação acessória, é o recorrente, e não o servidor que lhe presta serviço. Sendo assim, me parece descaberem os argumentos da defesa nesse particular, e também aqui sugiro negarmos provimento ao recurso. A conclusão que chego, senhores, é que, diante de todo exposto, conheço integralmente o recurso e voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos formalizados por meio dos autos de infração mencionados. Com as alterações, lógico, do artigo realizadas lá pelo acórdão, que já foram realizadas pelo acórdão. Como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Maurício. Então, está negando provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Na verdade, ele apresentou vários recursos, mas porque eram debicados diferentes, né? Isso. Alguém tem algum questionamento? Eu só estou lendo aqui o relatório que travou o PDF, agora voltou. Eu só vou ler aqui a parte do relatório fiscal e aí eu já me sinto mais seguro. Tá? Nesse caso aqui não tem o levantamento de agentes políticos, né? Pelo que eu entendi aqui. Diferentemente do... Peraí. Eu acho que tem. Não, aqui no caso do relatório ele coloca só como responsáveis, identificação dos responsáveis, né? Que daí entram os governadores. Mas não tem o arrolamento deles, enquanto a apuração de... Nesse aqui eu vou acompanhar o relator. Ok. Então, vou colocar em votação. Doutor João, como voto? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu vou acompanhar. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem negar provimento ao recurso. Só uma questão, como foram vários recursos, eu coloco provimento ao recurso ou aos recursos? Doutor João, você quer? Aos, né? Isso que eu estou pensando. Só uma dúvida, vários recursos de... É porque ele fez um recurso para cada debicade. Ah, tá. Mas foi feito Esse pelo deve Estado. ter sido aquele caso que juntaram, né? Provavelmente, João. Apresentou um recurso para cada um. Okay. Vou botar os recursos aqui. É porque ele poderia ter feito uma defesa só, né? Porque esses debicados estavam todos no relatório fiscal, né, doutor Maurício? Aí eu acho que ele optou por fazer um recurso para cada debicade. Então, vou botar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento aos recursos. Processo julgado em 15/7, período da manhã. Agora vamos lá, para a nossa pauta de hoje de manhã.
O item 86 foi tirado de pauta. 87, relatoria do Dr. Wesley. Carmen Silva Gonçalves. Nossa senhora, Carmen. 87. Então, nós temos aí um lançamento de depósitos judiciais, depósitos bancários sem origem comprovada. O contribuinte teria declarado como rendimento 53 mil e rendimentos isentos não tributáveis no valor de 150 mil, sem origem declarada. E então sofreu aí a autuação, verificou-se então também o valor de 509 mil nas operações, que trataria ainda a venda de um imóvel sem a respectiva declaração do ganho de capital e a aquisição de imóveis não informados na declaração de ajustes anual. Em relação ao valor de 150 mil, declarado como rendimento isento, e não a contribuinte informa ser proveniente da venda de imóvel localizado numa rua aqui, né, Paulínia, por 200.150 recebidos no ano de 2005, porém tal venda não foi informada na declaração e nem consta da declaração de informações imobiliárias, conforme certidão emitida pelo 4º Registro Oficial de Imóveis da Comarca de Campinas. O imóvel em questão nunca pertenceu a contribuinte. Em relação ao imóvel identificado em Paulínia, embora inicialmente tenha havido o entendimento de que o mesmo teria sido vendido sem devida apuração do ganho de capital, verificou-se que o imóvel foi recebido como parte do pagamento pela venda de outro imóvel e não foi vendido posteriormente e continua sendo da propriedade da contribuinte. Em relação aos 3 imóveis localizados em Campinas, no valor total de 239 mil, foram comprados no ano de 2006, conforme certidões emitidas por Tabelião de Campinas. Em relação à movimentação financeira do Banco Itaú, na titularidade da contribuinte, o demonstrativo de créditos a comprovar, no total de 395 mil, com a exclusão de estornos, redução do saldo do devedor, cheques devolvidos, etc., foi encaminhado à contribuinte para a identificação dos valores constantes na sua. Não foram identificados pela parte interessada os valores referentes aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, informados na DIR-PF de 2007, bem como não identificar os valores relacionados à venda do imóvel. Apesar disso, é possível identificar pelo histórico constante dos extratos bancários créditos efetuados pela empresa Petrobal, de quem a contribuinte recebe pela labore. Portanto, caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados e depositados na referida conta bancária, que não foram identificados. E, por fim, o valor de 31 mil recebido a título de prelabore da empresa já citada consta da declaração de ajuste anual simplificada entre os rendimentos tributários, já tendo sido, portanto, tributado e será deduzido aqui, foi deduzido o valor da omissão, né? No recurso voluntário, a contribuinte aduz que justificou todos os valores que tramitaram sua conta corrente, justificando que os extratos bancários constantes da sua declaração, que a da mesma comprovou que os recursos de locação de imóvel recebidos pela empresa Gasbal no valor de R$18 mil, que nenhum tributo seria devido na alienação de imóvel, de venda do imóvel localizado em Paulínia, uma vez que informou de forma legal todos os dados com justificativos em sua DIR-PF de 2007, que a transação comercial realizada com sua filha foi legal, não havendo se falar em tributação nesta operação. Entende comprovadas as movimentações financeiras no calendário 2006, que os valores tributados a título de doação não devem proceder. Então, da omissão de rendimentos, a recorrente tenta justificar as alegações indicando uma série de operações, das quais foram analisadas pela decisão de piso. Cito aqui a questão dos depósitos de origem foi considerada não comprovada por valores recebidos na empresa Gasbal, provenientes de locação de imóvel, pertence a contribuinte, porém não apresenta documento algum demonstrando a transferência de recursos dessa pessoa jurídica à contribuinte. Além do que, do exame dos extratos bancários, das folhas 27 a 37, não visualiza os depósitos de créditos efetuados pela empresa Gasbal. Quanto à venda do imóvel,
situado em Paulínia, além de não pertencer a contribuinte e sim sua filha, foi informado na declaração de ajuste anual ter sido adquirido em 2005 por R$200 mil, com pagamentos em 2006 no valor de R$150 mil. Não há informação de sua venda, sendo que o registro oficial de Campinas, né, registra a aquisição desse imóvel em 11 de 1 de 2007, por Sabrina Gonçalves Rossati, filha da contribuinte, que ali amou em 21 de 11. Assim, viável acatar as alegações da recorrente por falta de provas hábeis e idôneas a justificar suas afirmações. Além disso, aduz que teria tributado valores a pretexto de uma operação da doação de sua filha para si própria. Entendo que tais argumentos são meras alegações, não sem lastro de capaz de comprovar e afastar aí os apontamentos fiscais. Portanto, passando às conclusões do voto, lembrando que também não houve comprovação específica, né, de forma individualizada. Eu estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar provimento, presidente. Obrigada, doutor Wesley. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Paulo? Ixi, doutor Paulo congelou. Deixa eu mandar aqui. Só esperar o PC aqui. Deixa eu ligar no Paulo aqui para ver. Vocês já estão me vendo? A gente não está te... Agora sim. Acho que agora aparece sua imagem.
Já Deixa eu tá. ver. Não, eu não tô te vendo, mas... Ou então acompanha. Ah, agora sim, tô te vendo. O senhor escutou o voto do Dr. Wesley? Ele está negando provimento ao Eu- recurso. Escutei, eu acompanho. Eu estou Ok. tentando entrar de novo pelo computador, entendeu? Mas eu Aham. acompanho. Tá bom, PC. Doutora Fernanda. Acompanha o relator. Doutora Cláudia. Acompanha. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 87, Carmen Silvia Gonçalves acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 88, da doutora Letícia, Disseu Guertas. Ouvindo um barulho. Telefone, uma questão, uma Não. estranho isso. Só um minuto. O suporte deve estar avisando que vai iniciar o ao vivo. Presidente, irei iniciar a transmissão ao vivo, ok? Ok. Senhora presidente. Só checar aqui se o Dr. Wesley está conosco antes de você começar a ler o... Dr. Wesley, o senhor está na sala? Ah, eu não vi que a câmera está fechada. Ok, doutora Letícia, pode começar, o 88. O recorrente é o senhor Dirceu, correto? Exato. Nós vamos julgar um recurso voluntário que trata de imposto de renda do exercício de 2007. O enquadramento legal do auto de infração se reporta a ganhos de capital na alienação de bens e direitos e também depósitos bancários de origem não identificada. Eu trouxe ao relatório do voto o relatório transcrito do acórdão recorrido, por bem descrever cada passo do procedimento, as intimações direcionadas ao contribuinte, para que fossem apresentadas as provas da origem desses depósitos. Inclusive, o acórdão recorrido, eu citei a ementa, excluiu algumas bases do fato gerador, por entender que restou comprovado o ganho de capital no caso de um dos apartamentos que nós vamos cuidar no nosso... Bom, em síntese, o recurso voluntário, ele sustenta que, em 8/2/2006, o recorrente e sua mulher celebraram um compromisso particular de venda com o Banco do Brasil para aquisição de imóveis situado na Alameda Nicarágua, do loteamento Alphaville Residencial 2, situado no município de Barueri, na quantia de 400 mil, nos termos do contrato então juntado na impugnação, que está às folhas 198-212. Referido imóvel foi alienado em 18/7/2006, por meio de instrumento particular de promessa de cessão de direitos sobre o imóvel, condomínio útil, por aforamento da União ao senhor Marcelo Moro e senhora Rosana Vasilian Moro, no valor de 585 mil, está as folhas 203-211. Na data da assinatura do contrato, o recorrente recebeu a quantia de 147 mil e o saldo no valor de 438 mil em 10 parcelas iguais, mensais e consecutivas, no valor de 43.800, vencendo-se a primeira em 20/9/2006
e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. As parcelas foram recebidas por meio de diversos cheques dos compradores e de terceiros, de depósitos bancários e TED, DOC depositados na conta do Bank Boston, Unibanco e Sudameris. Em 27/12/2006, foi firmado instrumento particular de distrato desse imóvel, sendo acordado que o recorrente devolveria o valor já recebido. Em 27/11/2004, o recorrente e sua mulher venderam outro imóvel, também no Alphaville, da Alameda, Equador, para Henrique José Zaragoza, na quantia total de 1.800.000, recebendo como dação em pagamento o imóvel situado na Alameda Paz de Gales, residencial 1, Alphaville, na quantia de R$400.000, conforme o contrato de folhas 215 e 219. Em 22 de maio de 2006, esse imóvel foi vendido para Marcel e Viviane na quantia de R$800.000, conforme instrumento particular de compra e venda, que foi juntado nesse recurso, esse contrato, tá? É os documentos de número 6. Ressalte-se que, por ocasião da impugnação, segundo o recorrente, o instrumento em questão não havia sido assinado, tendo sido juntada uma minuta indicando a venda do imóvel no valor de R$400.000. Bom, a seguir, transcreve a cláusula terceira do instrumento, que cuida do preço ajustado e da forma de pagamento das parcelas. Sustenta que, pelo simples cotejo dos depósitos bancários com esta cláusula, nota-se a coincidência ou semelhança entre as datas e os valores depositados, indicando uma tabela por amostragem. Esclarece que na impugnação o recorrente apresentou a minuta de escritura, folhas 220 a 225, no entanto, o contrato definitivo ainda não foi firmado, por isso é que apresenta o instrumento de compra e venda. Que o preço ajustado na venda dos imóveis da Alameda Nicarágua e Alameda País de Gales foi recebido pelo recorrente por diversos cheques de compradores e de terceiros, depositados nas contas do Bank Boston, Unibanco e Sudameris. Conclui que parte da receita do recorrente é originária da venda dos imóveis da Alameda Nicarágua e País de Gales, que são tributáveis à alíquota de 15% e não 27,5%. Quanto ao empréstimo, é uma segunda alegação de 2 imóveis em relação a ganho de capital e uma segunda alegação dele é de um empréstimo recebido de José Francisco de Leone no valor de 160.300. Aí ele cita uma confissão de dívida, que está as folhas 269, tendo sido depositado no Bank Boston em 18/9/2006, folhas 379, conforme demonstrado no quadro coligido ao recurso. Não obstante o recorrente ter informado equivocadamente em sua DIF no ano calendário de 2006, ele informou 170.000 e não 160.300. A identidade entre valor e data se comparada à transferência dos valores com a confissão de dívida. E também ele fala de um segundo empréstimo de 500.000 da Globo Fomento, que foi depositado no Unibanco em 2 depósitos que discrimina no recurso também, que foi realizado verbalmente e há apenas uma anotação manuscrita dos seus termos, que está nas folhas 7 do recurso, sendo que o único meio de prova é a efetiva transferência do numerário para a conta bancária do recorrente. Sustenta que foi comprovada a transferência de valores entre contas da mesma titularidade, discriminando no recurso essas transferências, indica também o valor originário de cheque devolvido e representado novamente, pede também para ser excluído. Ao final, registra que a retificação de ofício das informações equivocadamente prestadas à Receita Federal, em virtude da identidade de erros de fato cometidos pelo recorrente, sem causar prejuízo à administração pública, teria respaldo no artigo 147 do CTN. Bom, eu conheci do recurso, falei que está prejudicada a questão de ordem dele citada anteriormente, porque foi julgado, né, o RS 601-314,
legitimando, julgando, inclusive, constitucional o artigo 6º da Lei Complementar 105, em relação ao acesso do fisco a informações bancárias. 3 são as teses principais sustentadas pelo recorrente. Primeira, comprovação dos rendimentos decorrentes de alienação de bens imóveis, ganho de capital, empréstimos e transferência de valores entre contas da mesma titularidade. Quanto à primeira, que nós vamos tratar, que é o ganho de capital, adiro ao entendimento do acórdão recorrido. Bom, o acórdão recorrido, ele cita os 3 imóveis que lá atrás houve a autuação, e 2 estão incluídos nesse recurso, que é a Alameda Nicarágua e a Alameda País de Gales. Em relação a essa Alameda Colômbia, a DRJ já excluiu a base de cálculo. Verifica-se que, em relação à operação com o imóvel Alameda Colômbia, já considerou comprovada. Em relação, estou na página 6, em relação aos outros 2 imóveis, mantém o entendimento do acordo recorrido, porquanto não se é possível cotejar de forma individualizada e segura o depósito e a operação sustentada pelo recorrente. Aí eu falo do Nicarágua. Ele segue o recorrente sustentando que as parcelas teriam sido recebidas por meio de diversos cheques dos compradores e de terceiros, de depósitos bancários e TED DOC, depositados nas contas do Bank Boston, Unibank e Sudamérica. Portanto, não trouxe esse recurso a indispensável prova entre os depósitos nas contas bancárias e a correspondente origem. Eu não consegui cotejar valores dos, então, compradores para as contas do recorrente, porque realmente ele sustentou na impugnação e aqui que são de terceiros. Já em relação ao imóvel da Alameda País de Gales, o recorrente, na impugnação, informa que sua alienação teria se dado pelo valor de R$400 mil, recebido anteriormente pelo autuado como dação de pagamento na venda do imóvel situado na Alameda Equador. Aí eu cito o que ele narrou aqui na impugnação, viu? Falando que ele foi por R$400 mil. Aí, já no presente recurso, o recorrente sustenta que esse imóvel foi vendido em 22 de maio de 2006 para Marcel e Viviane na quantia de R$800 mil, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda, então juntado. Diante da dissonância de narrativa sobre o preço pactuado na venda do imóvel, entendo que o instrumento particular juntado ao presente recurso não se figura em documento hábil a amparar a origem dos depósitos. Ademais, o próprio recorrente afirma que teria recebido diversos cheques de terceiros, o que inviabiliza a comprovação da origem dos créditos com a origem e data alegada. Eu até destaquei no corpo do meu voto que eu tenderia, não vai compor, mas é porque esse contrato que ele fala que vendeu por R$800 mil, a cláusula de pagamento que ele cita no recurso, ele fala que ele discrimina, né, que vai ser recebido, por exemplo, 130 mil em espécie, 42 mil através de cheques de terceiros, 24.700 mil por 5 cheques de conta de pessoa jurídica e pessoa física dos compradores. Eu só destaquei isso para eu reportar-me aos senhores na leitura do voto, que, de fato, esses cheques, sequer dos compradores, eu identifiquei, que eu tenderia, inclusive, a aceitar como origem, mas, de fato, eu não identifiquei, eu só vi operação em nome de terceiros. Bom, prosseguindo. Em relação aos empréstimos bancários, especificadamente o de José Francisco Leone, no valor de R$160.300, o recorrente cita a confissão de dívida de 18 de 9 de 2006, folhas 269, tendo sido depositados no Bank Boston em 18 de 9, no mesmo dia 18 de 9, folhas 379. A DRJ entendeu não haver identidade de valor entre o empréstimo recebido de 170 mil consignado na DIRF e sua quitação através do termo de confissão de dívida datado de 18 de 9 de 2006, em que este assume a responsabilidade no valor de 160.300, junto ao senhor Leone. O referido instrumento particular não foi levado a registro, não surtindo efeitos, portanto, junto a terceiros, Receita Federal.
Eu mantenho o entendimento do acórdão recorrido, em especial por entender que não houve a necessária comprovação segura da origem e natureza dessa origem dos depósitos. Ora, segundo o termo de confissão de dívida, então eu estou deixando claro que eu não tenho uma visão tão rígida. Para mim, o cotejo dessa prova poderia ser perfeitamente admitido, mas é que, ao cotejar a origem, por exemplo, que a referida dívida, ora confessada e reconhecida, será paga até a data de 18/3/2007, que o devedor compromete-se a efetuar mensalmente o pagamento referente. Foi interposto o recurso em 2014. Seria suficiente que o recorrente apresentasse, por exemplo, a prova desse pagamento da dívida, admitir essa dissonância do valor declarado eu admitiria essa dissonância de valor declarada entre a DIF e o mútuo, o valor do mútuo. No entanto, nesse contexto probatório, eu senti falta de mais prova, então remanesce a falta de prova segura do empréstimo, que como eu disse aqui, eu ficaria satisfeita se ele me provasse o pagamento desse mútuo, já que ele teve tempo hábil para apresentar essas provas aqui. Em relação ao empréstimo de 500 mil da Globo Fomento, depositado no Unibank em 2 depósitos, aduz o recorrente que foi realizado verbalmente e há apenas uma anotação manuscrita dos seus termos, juntada no recurso, sendo que o único meio de prova é a efetiva transferência do numerário para sua conta bancária. Né? E aí a DRJ refutou essa questão que eu também estou anuindo ao entendimento da RJ. Eu entendo que não foi provada essa operação, que poderia o recorrente aclarar as questões suscitadas no acórdão recorrido, que a DRJ colocou, bem como trazer aos autos a prova do pagamento, como eu já falei anteriormente, mas nada fez para cumprir seu ônus probatório e afastar a presunção. Quanto ao alegado pelo recorrente de que não foram consideradas as transferências entre contas da mesma titularidade, eu observo que o trabalho fiscal já excluiu os valores da base de cálculo, quando demonstrada essa transferência. Aí eu cito o relatório fiscal, excluindo esses valores. Também, quanto ao cheque em duplicidade considerado por conta devolvido e representado novamente na conta do Unibanco, em 13/6/2006, no valor de 2.510, não há nos autos prova de que o primeiro depósito do cheque teria sido devolvido, pelo que não se é possível presumir essa ocorrência. Eu, de fato, fui nos extratos e vi que no dia 3/6 tinha um depósito de 2.510. E, no dia 16/6, outro depósito de 2.510. O que eu quis dizer aqui é que não sei necessariamente que houve a devolução desses primeiros cheques de 2.510, ou não, se era um depósito de um cheque de igual valor. Então, eu afastei essa alegação. Aí, por fim, o registro que a convicção construída nesse voto pautou-se pelo conjunto de provas, porque ele fala a todo momento que deveria ser consideradas as retificações dele. E aqui eu quis só aclarar que foi construída, pelo menos o meu entendimento, nas provas apresentadas. Então, eu neguei provimento ao recurso. Obrigada, doutora Letícia. Em relação ao item 88 de seu Guertas, a doutora Letícia está votando por negar provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento quanto ao processo? Doutora Cláudia. Você chegou a procurar, porque fala que foi lançado 50% nele, né? E 50% na mulher, que era a conta. Você chegou a procurar isso? Não? Ele não alegou essa questão. Eu vi que na conta, que é conjunta, ele foi lançado 50% e para 50% da esposa. Ele não alegou essa questão no recurso. Não, é só saber assim, se não caiu para você. Você já julgou? Não, alguém já. Não, né? Não.
Inclusive, eu não localizei informação do processo da esposa. Inclusive, eu não vi informação de que ela teria sido intimada especificamente. Ainda tem essa questão. Mas como ele não alegou isso, hora nenhuma no recurso... Não, é só de curiosidade. Se na DRJ costuma ser distribuído junto, mas aqui não. Deixa eu dar uma procurada. Por favor. Sim. Pra ver se tem algum provimento naquele processo, né, doutora Cláudia? A senhora quer ver, né? Acho que vale a pena ou não. Não sei. Qual o CPF? Você tem o CPF? Dela? Enquanto isso, doutora Fernanda. Eu só fiquei na dúvida, como a doutora Letícia ela negou o provimento, eu só fiquei na dúvida se isso tiver lançado ou não na esposa, se isso mudaria, impactaria aqui, tendo em vista que ela negou o provimento. Eu tô só pensando aqui alto. Não, eu acho assim, esses documentos de compra e venda, né? Outro ponto, assim, é que os valores não batem, os documentos não foram registrados, né? Então, tem isso. Era mais se alguma coisa foi considerada, e aí como o fato gerador é o mesmo, era só... Mas eu acho, assim, que o voto está ótimo. Conseguiu localizar, doutora Cláudia? Olha, o CPF, eu estou vendo aqui na declaração dele, o CPF dela é 010-584-208-79. O processo fechou. Repete, por favor, doutora Cláudia. Eu estou com o processo aberto. O meu fechou. É 010... 010-584-208-79. 79. Sim, ela tem processo. Esse processo que a gente está julgando, doutora Letícia, ele é de que ano? Depois da barra, qual é o ano que tem aí? 2010. 2010? Número 2010-08. 98, 2010, 08. Aí fala, no próprio lançamento fala, estamos lançando 50%, então deve ter um dela exatamente... Pois é, eu estou olhando porque tem 2 de 2010, mas deve ser se for olhar um por um, né? Tem um que já tem acórdão, vamos ver se são os mesmos fatos. São faturadores de 2006, doutora Letícia. Deixa eu olhar aqui. Sim, tem um vendas foram de 2000. Tem um acórdão em que foi dado parcial provimento para excluir do auto de fração número tal, que eu não sei se são os mesmos passos, teria que olhar o restante do acórdão. Excluído do auto de fração 106 mil lançados a título de depósito bancário de origem não comprovada. Eu vou colocar o acórdão, vou baixar ele e coloco aqui, doutora Letícia, dá uma olhada, se os fatos são os mesmos. Pode ser, doutora Letícia? Claro. Nós tivemos um parcial provimento na DRJ, no caso. Não, eu estou falando de um acórdão do CARF. André, esse é um processo, que eu vou passar aqui no WhatsApp o acórdão. Tá, pode falar o número? Posso. É o acórdão número 2402-006-024. Desculpa, doutora Cláudia. A senhora não está no nosso grupo aqui, desculpa. Se quiser me mandar, João, eu mando para ela. Não, já aqui no grupo. Olha o acórdão. Se alguém pedir vista,
processo, eu também posso fazer essa análise assim que a gente tiver um intervalo. A gente pode tirar Invista em Mesa para analisar essas decisões. Isso, eu estou olhando porque são 2 processos de 2010. Um dos 2 deve corresponder a esses mesmos fatos. Deixa eu ver o segundo processo. O segundo processo... não tem decisão, o processo está em aberto. Não deve ter tido impugnação, deixa eu ver aqui no volume. Eu vou sugerir, então, para a gente tirar ele em Vista em Mesa e retornar com ele de tarde. Pode ser, 88? Ou até o fim agora da sessão, sim. Mas eu acho que é mais prudente voltar com ele de tarde, que dá tempo de analisar essas decisões e aí... então, eu vou passar para o 89, tá? João Ferreira Filho, de relatoria do Dr. Wesley, 89. Seu microfone está desligado, Wesley. Eita. Bom, então, o auto de infração se refere a imposto de renda pessoa física no calendário 2008, exercício 2009, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, por valores creditados em conta depósitos, mantidos em conjunto com seu cônjuge, a sua conjunícia, nas contas correntes aí citadas, Santander e Caixa Econômica Federal. O recorrente informou em sua declaração, no calendário 2008, exercício 2009, o recebimento de lucros e dividendos na monta de 6.402.000 da empresa Ferreira Ferraz, da qual é sócio e de doação de Junízia em seu cônjuge, no valor de 6 milhões, também sócia na mesma empresa. A pessoa jurídica registrou débitos no ano fiscalizado em suas contas correntes. Não declarou de PF 2009, original nenhuma distribuição de lucros e dividendos. Fiscalizado declarou rendimentos tributáveis na monta de 9.820, recebidos a título aí da empresa Ferreira Ferraz, sócio, e recebimento de lucros e dividendos já citados. Bom, eu vou fazer um resumo aqui, para não alongar o voto. A operação se deu pelo seguinte: as suas argumentações citadas, o contribuinte tenta trazer elementos que afastem a acusação fiscal dos valores percebidos em sua conta corrente, titularidade ali, né, dos 50%. E afirma categoricamente que todos os depósitos de titularidade do contribuinte derivam integralmente do recebimento de lucros e dividendos. Aduz que comprovou regularmente o recebimento de 7.496.000 a título de lucros e dividendos, sendo que o valor supostamente sem origem, 314,950, e aí mitigado aí esses valores na conta corrente
se refere ao recebimento de um pequeno lucro constatado pela caixa da empresa, através de cheque, de cheque de clientes, mediante endosso, fato esse que não teria sido aceito pela auditoria. Atendeu às recomendações da fiscalização, de IPF, no exercício 2008, visando demonstrar melhor o aporte financeiro dos lucros pagos aos sócios da empresa, que entregou de imóvel, identificando registros da pessoa jurídica para os valores atribuídos ao contribuinte equivocadamente, quando, na verdade, deveriam ter sido identificados na pessoa jurídica, que é sócio e que seria propriedade dessa. Alega que os valores foram recebidos por meio de cheques. Descreve uma planilha de forma específica, com quantias e indica as pessoas responsáveis pelo pagamento de aluguéis. Aduz ainda que esses valores já foram tributados, contabilizados na empresa em que é sócio e que realizou a distribuição dos lucros. Alega que haveria lucro líquido da empresa, que é sócio, a justificar o resultado do exercício seguinte, no montante que a empresa teria recebido e repassado os lucros. Pois bem, passando ao voto, eu resumidamente falo aqui aos colegas que, de fato, o contribuinte comprovou boa parte das distribuições dos lucros e dividendos para o ano calendário. Ele conseguiu, comprovar aí, através dos livros, caixas, razões, enfim, apesar da precariedade constatada pela fiscalização nas suas informações da pessoa jurídica, né? Porém, o que ele aduz? Que o relatório fiscal aqui, ele, na verdade, de folha 126 seguintes, a fiscalização constatou que os cheques depositados em conta corrente da pessoa física, mas que supostamente seriam operações da pessoa jurídica, infringiriam normas contábeis, a exemplo do princípio da contábil da entidade. Aqui o doutor João deve saber muito bem essa questão. O que ele fez? Ele recebeu lá os cheques e disse que era lucros e dividendos. Também não é correto dizer que a fiscalização acatou como provas da distribuição de lucros somente as transferências bancárias e não cheques de terceiros emitidos e compensados diretamente na conta do recorrente. Restou claro dos autos que a referida operação não teria sido registrada na contabilidade da empresa e que existe aí, de fato, infringências às normas tributárias e contábeis. Ao optar por receber diretamente na sua conta corrente, não da empresa, sem registrar e contabilizar referidos valores, assume o risco o contribuinte das consequências advindas desta operação. Ainda, os documentos de folha 199 seguintes não indicam os valores próximos aos dos supostos cheques compensados em sua conta corrente, na qual tenta o contribuinte dar lastro à operação por meio dos recibos de pagamentos, indicações da DIMOB, da empresa, da qual é sócio. Portanto, não guarda correlação com datas e valores. Então, eu não estou acatando essas argumentações por falta de provas idôneas, hábeis a comprovar o fato e as alegações do contribuinte. Eu estou, então, recebendo o recurso voluntário para negar-lhe provimento, de forma resumida aqui do voto. Ok, doutor Wesley, obrigada pelo resumo. Alguém tem algum questionamento quanto ao processo, ao que foi lido? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 89, João Ferreira Filho, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item também do Dr. Wesley José Wagner Bona Moraes, 90. Só um segundinho aqui, presidente, por gentileza. 30 segundos. Pronto. 90. José Wagner. Eu botei aí, eu acredito que é o correto, tá? Porque eu perdi, eu estava salvando o voto e aí foi perdido pelo Word, travou, enfim. O auto de infração refere-se ao imposto de renda, ano calendário 2000, pessoa física, né? No calendário 2005 e exercício 2006. Apurando ali, ó,
comissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada no valor de 616 mil e alguma coisa. A decisão de primeira instância ter julgado parcialmente procedente a impugnação, o recorrente interpõe recurso voluntário, alegando as mesmas razões de primeira instância, das quais eu reproduzo em sede do relatório do acórdão recorrido. Portanto, eu vou evitar aqui de transcrever integralmente todas as razões e vou passar direto ao voto, da qual eu vou resumidamente trazer também as argumentações do contribuinte. Em primeiro lugar, na preliminar, ele alega a quebra do sigilo fiscal sem ordem judicial. O assunto está amplamente superado através do RE 601/314 do STF, de que não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim transferência do sigilo da órbita bancária para a esfera fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. Liminar de erro na apuração da base de cálculo mensal e anual. Aduz o recorrente que o IR teria sido lançado de forma equivocada, uma vez que o levantamento da base tributável realizado pela fiscalização está em desconformidade com a legislação de regência, legislação vigente. Pois a legislação estipula, a lei estipula que os rendimentos serão apurados mês a mês, enquanto no procedimento foi realizado de forma anualizada. Sem razão, o recorrente aplica a súmula CARF número 38, fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos, apurado a partir dos depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre em 31 de dezembro do ano calendário. Nota-se que o demonstrativo de folha 07 referente à tabela de ajuste anual foi corretamente aplicado, não havendo reparos a ser realizados. Assim, defiro a preliminar atribuída. Entretanto, a preliminar também diz respeito ao mérito, e aí eu passo analisar o mérito que o recorrente teria lançado aí de forma equivocada, aduz o recorrente, né, que teria sido feito equivocadamente, uma vez que o levantamento da base tributável realizado pela fiscalização está em desconformidade com a legislação vigente, pois a lei estipula que os rendimentos serão apurados mês a mês, enquanto no procedimento foi realizado de forma anual, já explicado aí na parte acima, o fato gerador do imposto de renda, fundamento do lançamento do artigo 42 da Lei 9.430, de 96, e aí eu trouxe aqui ao colegiado a questão porque o contribuinte, de forma correta, impugnou os valores, né, de forma individualizada. Então, referente às contas bancárias auditadas, verifico do relatório fiscal as seguintes contas descritas aí, são 7 contas bancárias, em que a titularidade do recorrente. Os valores impugnados de forma específica no recurso, eu fiz uma tabela aí, que consta folhas, valores, as alegações e o resultado. Todas não exitosas, conforme tabela confeccionada para identificar todas as impugnações realizadas no seu recurso. Pode-se verificar que não há comprovações por provas hábeis e idôneas. Então, fiz um cotejo aí nessa tabela. Ainda teve valor parcialmente já excluído pela DRJ de origem, e outros que não condizem com data e valor na planilha de constatação fiscal, ou nas informações prestadas pelo contribuinte. Vale lembrar que a tabela acima e a coluna resultado é parte integrante deste voto, para análise do recurso do contribuinte. De qual forma, não se localizou também documento idôneo que pudesse dar suporte à afirmação de antecipação do pagamento de venda de imóvel da recorrente. Então, não estou acatando suas alegações. A aplicação da multa seguiu de forma correta o fiscal, aplicando a multa no percentual de 75%. Reconheço parcialmente o recurso voluntário, não acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de lei, não acolher as preliminares arguídas, para no mérito negar provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância. Como voto? Ok, doutor Wesley, obrigada. Algum questionamento, pessoal, acerca do processo? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso. Deixa eu colocar aqui.
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Rejeitar as preliminares. E negar-lhe provimento. Próximo item da pauta é o 92, da doutora Letícia, Maria da Conceição Barreto. Tem certeza, presidente? Sim, o 91 é o Celso, né? O 90... Que houve sustentação oral. Teve sustentação oral, 91. Eu li o 90 ou 91? 89? Deixa eu ver aqui. Acho que falta 90. Ah, então acho que eu pulei o 90. Deixa eu ver aqui. Não, você leu o 90, José Wagner Bona. José Wagner Bona é o 90. Você leu os dois. Você leu? O 89 você negou provimento, Perdão, o 90 você leu. Aí o 91 fez sustentação oral, a gente já votou. Então é o 92, Maria da Conceição Barreto. Consequências da INAD chegando. Nós vamos julgar um recurso voluntário que foi apurada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. O acórdão, eu citei a ementa do acórdão recorrido. Foi apresentado recurso em que se sustenta que foi citada a decisão da DRJ, que indica de que a prova dos depósitos deve ser de forma individualizada e afirma que foi estabelecido pelo acórdão recorrido um contato imediato e inseparável entre a recorrente e seu marido Jaime, reconhecendo como comprovado valores coincidentes entre datas e valores, porém declarados espontaneamente na referida DIF, que teve um elo indissociável, que há jurisprudências do CARF no sentido de que, independente da coincidência de datas e valores, as importâncias consignadas em declarações espontaneamente apresentadas a títulos de rendimento isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva devem ser reconhecidos e considerados como justificados. Assim, os rendimentos ofertados espontaneamente na declaração são provas inequívocas da comprovação da inexistência de presunção legal, especifica os rendimentos que deveriam ser considerados declarados em sua declaração, assim, deveria ser descontado da base de cálculo o valor de 248 mil aproximadamente, e tirado aquele que a DRJ já teria considerado como comprovado, fruto do rendimento dela, pede a exclusão da base de cálculo das transferências feitas a seu marido, Jaime, de 80 e 40 mil. Aduz que tais transferências das contas do senhor Jaime não se deu por comando altruísta, mas se tratava de problemas pessoais do mesmo, inclusive com possibilidade de penhora online de suas contas bancárias. Defende a possibilidade de se utilizar da doutrina e decisões administrativas para a solução do caso. Eu iniciei o recurso citando a sistemática, a doutrina do artigo 42, a questão da legitimidade da presunção, que é necessário provar um liame entre rendimentos e o depósito bancário. Não é por se ter, aí eu estou no início da página 4, em tese, como provado o recebimento de rendimentos na ordem de 248 mil,
dos quais devem ser descontados os valores aceitos na decisão primária, no valor de 52 mil, que se tem por provada da forma exigida pelo artigo 42 a origem dos depósitos. Em relação à pretensão de exclusão da base de cálculo das transferências feitas a seu marido, Jane, de 80 e 40 mil, a DRJ assim entendeu. A DRJ, ela entendeu que foi provada a transferência, no entanto, não foi provada essa natureza. Eu mantive o entendimento do acórdão recorrido, eis que o acórdão não trouxe aos autos prova da origem do depósito, é dizer, da natureza da operação materializada nos depósitos. Também não trouxe qualquer documento que demonstrassem a origem e natureza do depósito de R$80 mil, conforme observado no acórdão recorrido. Por fim, refuta-se o entendimento da recorrente de que as decisões citadas em seus recursos, reconhecendo a origem dos depósitos, independente da coincidência de datas e valores, devem vincular o entendimento construído nesse voto. Ora, decisões administrativas não se constituem normas complementares por não terem eficácia normativa. E falo que a jurisprudência hoje é uníssona na necessidade de provar a origem individualizada. Quando eu fiz esse voto, senhores, eu procurei o andamento processual do cônjuge e a informação que eu tive era eu não localizei, o processo que eu teria localizado não teria sido julgado. Eu peço a alguém para novamente localizar isso, né, para mim. Se você puder, João. Passa os dados aí do processo, eu vou tentar localizar. Peço desculpas por pedir isto. Só um minuto. Que seria mesmo o caso do anterior, né? Você tem um CPF da cônjuge? Ou da outra pessoa? Não sei se é cônjuge. É Jaime, eu tinha procurado pelo nome. É o Jaime com Y, Wilson. Pelo nome a gente não consegue. Precisaria ter o CPF que vai estar na declaração dele. Provavelmente estará, mas se declarou corretamente. Eu procurei pelo nome da parte, mas eu vou localizando aqui no processo. Tem aqui declaração de imposto de renda. Mas aqui é o retido na fonte. É Jaime? É Jaime ele? Isso. É 114, 912, 05849. Você está com o processo aberto, João? Pode falar para mim aqui de novo, que eu vou... Fala aí, chega, por favor. Então, é 114, 912, 05849. Jaime Wilson Pistilli, né? Exato. Esse processo... Ele tem vários processos. Esse nosso processo... Vamos ver aqui... É de 2008. 2008? Só tem um. Então, esse aqui está arquivado. Ano calendário 2004, tá? Vamos ver aqui, tem um acordo de impugnação, não tem recurso. Deixa eu abrir o acordo de impugnação. Deve ter sido o mesmo provimento desse processo aí. Aí uma dúvida... A impugnação foi considerada procedente. Eu vou colocar aí, doutora Letícia, o acordo para a senhora ver, que é da DRJ, por isso não teve recurso, né? O processo que eu abri certamente não era o mesmo, então, que não tinha julgamento. Mas eu peço novamente... Eu peço novamente... Não é 2004. Desculpa, doutora Letícia, é 2002. Porque o da Letícia é ano calendário 2004. Não são os mesmos fatos, não.
O que eu abri não tinha sido julgado. Eu peço novamente desculpas, né? Peço, inclusive, para uma orientação que melhor se era caso de ter saído por despacho. Em ambos os processos, eu não me oponho em tirá-los por despacho, para a unidade preparadora juntar a eventual decisão do cônjuge. Mas a gente consegue verificar aqui, de repente. Aquele outro eu consegui, esse que eu não tô. Eu realmente, quando eu verifiquei, não tinha julgamento nenhum de recurso. Doutora Letícia, não é o caso de retirar por despacho, esse não é o caso, por várias razões. Primeiro, que pode nem ter havido lançamento no cônjuge, não é obrigatório, embora devesse haver, nos casos de repartição dos valores do depósito, não implica que realmente houve. Segundo, muitas vezes é possível a gente julgar o processo apenas com o processo de uma das partes. E terceiro, a gente sempre, quando há o lançamento do cônjuge, a gente consegue consultar no processo. Então, não tem necessidade de tirar despacho. Minha sugestão foi mais por uma uniformização. Assim, não, doutora Cláudia, mas eu tenho conexão, você pode... Sim, mas eu tenho um posicionamento pessoal de que, se favorável ao contribuinte, como foi naquele jogo, enfim, eu vou trazer meu voto, eu tenho um posicionamento até para conformidade das decisões, né, para juntá-los, né, por conexão. Eu acho completamente coerente esse posicionamento. Assim. Olhando aqui, não tem pelo menos no processo no nome de Jaime de lançamento de imposto de renda de 2004. Tem um de 2002, que foi dado provimento, ano calendário 2002, deixa eu ver aqui se mais que pode identificar. Não deve ter tido lançamento nele. Provavelmente não teve, foi o lançamento, por isso não tem o processo. Exatamente. E eu acho que também é uma questão que cabe ao contribuinte também trazer, né? Se ele obteve um provimento no processo, né, do cônjuge, ele poderia ter trazido aos autos também essa informação. Provavelmente não deve ter tido, né? Não deve ter tido, não houve nenhum lançamento nesse caso. Sim, eu concordo com a doutora Sheila, porque ele pode comprovar a origem do depósito trazendo a decisão aonde esse depósito foi justificado lá no processo do cônjuge, perfeitamente, a gente aceitaria. A gente até procura aqui, mas não tem o processo. Mas o ônus realmente não é nosso. Não, e não houve, provavelmente não houve lançamento. Nesse caso não tem processo. Doutora Cláudia, a senhora pediu a palavra? Eu não entendi, Letícia, ele pediu a exclusão dos rendimentos tributáveis que ele informou na declaração? Ele pediu. Vocês aqui na turma não tem... Não, porque, na verdade, o lançamento é por depósitos bancários, aí a DRJ, ela confrontou o depósito com o rendimento dele e excluiu uma parcela. Aí ele insiste para os demais, mas não tem o cotejo, ele também não traz esse cotejo para mim, olha, que no dia tal eu recebi tanto de tal fonte pagadora. O recurso dele não tem essa prova. E a DRJ, no que comprovou, ela excluiu. Aqui na turma a gente exclui quando há prova de que aquele rendimento que ele pleiteia transitou pela conta que está sendo objeto do lançamento, né? Esse pelo menos é o meu entendimento. Eu acho que não basta estar informado na declaração, ele teria que provar que aquele rendimento que está na declaração transitou naquela conta bancária que foi objeto do lançamento, assim, eu pelo menos penso dessa forma, né? Eu pergunto assim, porque tem a Câmara Superior exclui, né? Mas eu tenho visto que a maioria da Câmara Superior, alguns que eu consultei, teria que ter transitado naquela conta bancária lá do lançamento, né? A gente não tem essa prova aqui nos autos, né? Tanto é que a DRJ excluiu só uma parte, né? Acho que a questão na Câmara Superior, quer dizer, eu não fiz pesquisa recente porque eu não tenho julgado depósito bancário, eu não tenho, mas da época que eu pesquisava, eu via que eles, questão de tributação, que os rendimentos, não pode querer excluir o rendimento isento que está na declaração, mas o rendimento tributável eles tiravam, excluíam. Acho que a fiscalização hoje em dia
inclusive, também exclui nos lançamentos recentes de depósito bancário. Doutora Cláudia, tem unidades que têm esse procedimento e tem unidades que não. Aqui na nossa turma, a gente sempre adotou esse entendimento da doutora Letícia, que não basta estar declarado lá, isso presume que isso que foi declarado como tributável transitou por aquela conta onde se encontrou os depósitos. Isso não tem como presumir só porque ele declarou aquele rendimento. Mas a gente sabe que tem algumas RJ também que têm adotado esse rendimento e já pegamos auto de fração assim. Mas a maior parte dos autos de fração não exclui. Pelo menos que a gente tem julgado aqui, não exclui os valores declarados do montante de depósito não justificado. E aí, alguns que eu peguei que excluem falam que aquele valor transitou na conta, né? E aí, em função disso, estaria excluindo do lançamento e tudo. Mas... Então, aqui não, a DRJ excluiu uma parte, né? Mas ainda tem rendimento, então, tributável que ele declarou e que não foi excluído, né? Nem o lançamento, nem a DRJ. Isso. Então, eu acho que eu vou divergir por aí. Tá. Mais alguma outra questão que eu gostaria de colocar é o posicionamento dessa turma em relação ao final né, inclusive da doutora Cláudia, que eu gostaria, se pudesse posicionar, a questão da transferência de 80 mil da conta de um cônjuge para o outro, né, que eles falaram que por questão de ordem financeira, e eu tenho a prova de uma transferência de um marido do cônjuge para outro. Eu mantive a decisão da DRJ, porque ele não me trouxe mais nenhum argumento da impugnação, mas me parece que talvez possa ser melhor apreciado isso. A questão é uma questão que eu acho que o doutor João sempre fala, é que não basta provar o rendimento, tem que provar que esse rendimento, qual a natureza e se ele foi tributado, né? Não, eu falo, esse é o entendimento da PGFN, que ela sempre embarga isso. E o lançamento é justamente para essas questões, né? Nesse caso, doutora Letícia, a gente tem admitido essa transferência quando esse rendimento representado por essa transferência de um cônjuge para o outro tenha sido tributado na declaração daquele cônjuge. A gente admite, sim. Ele tem que trazer essa prova, porque a gente não tem acesso à declaração do cônjuge se ela não estiver no processo. Né? Tem que dizer, não, da minha mulher, e a minha mulher declarou esse rendimento e pagou o imposto. Aí ele não vai pagar de novo. Eu não sei se esse é o mesmo entendimento do Paulo. Acho que o Paulo tem uma divergência comigo nesse aspecto, não tem, Paulo? Sobre transferências de depósitos feitos em contas bancárias entre cônjuges, que eu sempre verifico se aquilo foi tributado no cônjuge da origem do depósito. Está sem microfone. Eu acho que na relação familiar, essa transferência entre cônjuges prescinde desse tipo de prova, entendeu? Eu imagino que prescinda, entendeu? Eu acho que é razoável admitir que isso está lá nos acertos familiares que fiscaliza o cônjuge se ele não teve a origem comprovada lá na conta dele, entendeu? Eu sou do mesmo jeito que não se exige comprovação de transferência, de numerar entre cônjuges para fim de comprovar quem arcou com a despesa médica, por exemplo, em plano de saúde, a mesma lógica aplicaria para isso em valores que não são tão relevantes, entendeu? Que eu acho que esse não é tão relevante. Se fosse um valor de 1 milhão, 500 mil, sei lá, mas entra no aspecto subjetivo também, entendeu? Assim, é comum ter transferência dentro do casal, alguém está fazendo uma obra, passa para o outro, e isso aí não é uma coisa, principalmente se não é uma coisa recorrente, entendeu? Um pontual ao longo do... Senhora presidente, eu posso... eu vou fazer uma pequena retificação no meu voto. Eu adiro ao entendimento do Paulo em relação ao depósito de 40 mil, porque o de 80 mil reais não tem prova documental nos autos dessa transferência.
mas em relação ao de 40 mil, tem o documento de 36 e 178, que prova a transferência de titularidade entre contas, então, apenas para excluir os 40 mil. Em relação ao ponderado pela doutora Cláudia, eu mantenho o meu voto. Seria uma alteração muito radical do meu entendimento, de tudo que eu tenho julgado até então, mas eu quero deixar consignado que eu quero melhor me aprofundar a essa questão da lógica do artigo 42, que sempre julgamos a necessidade da comprovação de uma forma tão detida de cada origem do depósito, mas, eventualmente, relativizar essa prova tão específica com a prova do recebimento do rendimento. Então, assim, embora eu mantenha meu voto, eu deixo claro ao colegiado que eu quero melhor pensar sobre essa questão. Então, é isso, eu retifico para considerar comprovados 40 mil apenas, não os 80, que eu não tenho documento, e manter o voto assim. Só uma questão, esses 40 mil eram contas, transferência do marido para ela. Uma transferência, né? Mas a conta era de titularidade conjunta? Os dois? Essa conta? Ou só foi uma transferência entre cônjuges? Se for conta conjunta, aí eu aceito também, né? Se for conjunta, eu entendo que tem que aceitar, mas se não a conjunta... Mas se for a conta dele, uma conta só dela, aí eu não aceito. Estou só confirmando aqui. Tá. Teve alguma... Meu processo aqui travou. Ele não alega que é conta conjunta, ele só fala que ele fez uma transferência entre os cônjuges, ele não fala que é conjunto. Então, acho que não deve ser. Pelo meu resumo aqui, não é, mas eu prefiro ver esses documentos aqui. Pelo relatório... Não, aqui, ó, pelo que a DRJ coloca, contas pertencentes ao cônjuge. Não era conjunta. Não, mas as contas lançadas não são todas conjuntas? Não sei, ó. A conta desses 40 mil é a conta corrente 66-017-696 do Banco Citibank. De titularidade de Jaime Wilson. Está no lançamento essa conta, Cláudia? Você que está com o relatório? 660-17696. Citibank. Não, só foi lançado o Banco Boston e Bradesco. Aí os contas 80... lançadas. O dinheiro saiu de uma conta do marido, é isso. Só do marido. A DRJ fala. Mas entrou numa conta que é dele também. Então, eu acho que aí se todas as contas do lançamento, a minha dúvida é essa, se todas as contas do lançamento eram conjuntas, porque aí ele transferiu de uma conta dele para uma conta dele, então não caberia... Aqui o que fala assim, que quanto ao crédito de 40 mil, a DRJ, segundo os documentos de folha 36 e 178, trata-se de transferência proveniente da conta corrente do Citibank, de titularidade do Jaime, cônjuge da interessada. O documento é 36 e 178. Aí, foi para que conta dela? Qual a conta dela? Ele não fala qual foi a conta. Mas tem que ver onde está lançado esse crédito. Isso é fácil ver, porque a relação da operação de origem não comprovada. Qual é a data da operação de 40 mil? Em que data? Eu não sei se é 2/2/2004, a DRJ coloca essa data aqui para os dois, com 80 e 40.
2/2 de 2004. Citibank Boston. 28. Que ele fala, no que Esse tem concerne um aos depósitos, eles foram feitos no Banco Boston, mas eles são oriundos da conta corrente do Citibank. eu estou vendo aqui no lançamento, o relatório fiscal, folha 117, tá? A relação de cheques, aí tem essas duas operações, em 2 de fevereiro, aí o 40 mil, depósito, cheque, outro banco, depósito, recurso, Banco Boston, cheque, cartão. Histórico. Então tá, mas espera aí. Então, pelo que eu entendi aqui, só a conta Bradesco que era Titularidade conjunta. conjunta, é. Era conjunta. A Banco Aí, de Boston não é conjunta, então eu não aceito, não. não. Aí saiu do Citibank para Boston, que não é conjunta. Não é isso? A alegação dele é justamente que não queria uma penhora online numa conta. Aí ele transferiu o dinheiro para fugir da penhora. Entendeu? Mas ele não provou do que se referia a esse rendimento, né? É um numerário espécie dele que ele transferiu para fugir de uma penhora online. Ok. Mas a origem do recurso da contribuinte foi comprovado. Tipo, a contribuinte que nós estamos julgando, a origem do 40 mil foi provado que foi depósito do marido, numa relação familiar deles. Sim. Okay. É por isso que eu vou julgar assim. Tá. Doutora Cláudia, mais alguma questão? Mais alguém tem alguma questão? Então, doutora Letícia, você vai dar a parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo lançamento um montante de R$40 mil. Certo? Vou colocar em votação, então. Doutor João. Bom, eu abro divergência para negar provimento ao recurso, porque o que foi comprovado foi a transferência da conta do cônjuge para o outro. Isso não equivale a comprovar, ao meu ver, ainda que seja cônjuge, a origem tributada desse rendimento. Aí eu entendo que caberia ao contribuinte, para justificar o depósito, dizer, não, esse recurso que veio da minha conta, veio da minha mulher, e a minha mulher declarou, então era isento, poderia ser um recurso isento, mas explicar a natureza do recurso. Porque a presunção legal é justamente para abarcar os casos em que o contribuinte omite a sua declaração, omite rendimentos na sua declaração, e essa omissão pode se dar por terceira pessoa. Vamos supor que ele recebeu um rendimento tributável, estava omitindo, só que ele não quis colocar na conta dele, porque justamente na conta dele iria ser tributado por depósito bancário, falou para o pagante depositar na conta da mulher, que a mulher transferiu para ele. A gente estaria esquentando, em tese, um rendimento que, ao meu ver, foi justamente o rendimento que o legislador queria abarcar com a presunção. Esse é o meu entendimento. Então, contanto que o contribuinte comprovasse que esse rendimento ou era isento, enfim, que esse rendimento teve um tratamento tributário adequado, eu não poderia aceitar como, só pelo fato de vir da esposa ou do esposo, aceitar como justificado. Então, abro divergência para negar provimento. Doutor Wesley. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu peço vênia aqui para poder me retirar da sala, porque eu estou com um compromisso agora, e aí eu vou votar e não sei se eu preciso ficar na declaração do voto. Deixa eu tentar fazer aqui a votação, acelerar aqui. Doutor Paulo. Acompanho a relatora. Doutora Fernanda. Divergência. Doutora Cláudia. Eu acompanho a divergência, mas abro outra divergência, entendendo que os rendimentos informados na declaração, rendimentos tributáveis informados na declaração de ajuste devem ser excluídos. Se é a parte que ainda não foi, né? Sim, sim. Doutor Maurício? Eu vou acompanhar a relatora, senhora presidente. Eu acompanho a divergência do doutor João. Então, 2,
Deu empate, não é isso? Em relação à questão da doutora Letícia e a tese da doutora Cláudia não perdeu, né? Isso. Deixa eu pegar aqui. Então, acho que tem que ser a favor do contribuinte, nesse caso, não é presidente. Nesse caso é aplicar o 19E. Deixa eu pegar aqui. Aí, nesse caso, prevalece o voto da doutora Letícia. Isso. Peraí que meu Word travou. De vez em quando tem essas bênçãos aqui, né? Nossa Senhora. Gente, paciência aí, só um pouquinho, tá? Ainda bem que eu salvei. Agora vai abrir, tá? Pelo menos um quadradinho. Há esperanças. Abriu. Agora vamos lá. Esses alertas são ótimos. Pois bem, vamos lá. Por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$40 mil. Vencidos. Agora que tem a tese da Cláudia, né? Os conselheiros. João, Maurício, Vital, Fernanda, Leal. A Cláudia foi vencida na tese, né? Me ajuda aí, João. Não. Quem votou na minha tese foi eu, a Cláudia, a Fernanda e você. Isso, então, a Cláudia Minha entra tese. aqui. Isso. Que é não excluir os 40 mil. Isso. Então, ó, vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Fernanda Melo Leal, Cláudia, né? E Sheila. Só que a Cláudia deu provimento parcial para a multa. Sim, não, registra isso primeiro, depois a gente passa para o outro lado. Cláudia e Sheila. E não consideraram, não excluíram, como é que eu coloco? Vencidos os conselheiros. Mantiveram na base de cálculo o depósito de 40 mil. Mantiveram na base de cálculo o depósito de
40 mil. Isso. Vencida a conselheira Cláudia. De novo? Vencida a conselheira Cláudia, que excluiu da base de cálculo os regimes tributáveis que não haviam sido excluídos pelo DRJ. Eu acho que não ficou muito bom isso. Vamos ver aqui. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noura Passos e Sheilares Cartacho Gomes, que mantiveram na base de cálculo o depósito de 40 mil. Não, pode fazer sim. Pois é melhor deixar nós três. Vencidos nós três que negávamos provimento. E a Cláudia. E vencida a Cláudia que dá provimento parcial para... Isso, eu acho melhor. Tem razão. Sheilares Cartacho, que negaram provimento ao recurso, né? Sim. Aí só tem que deixar claro que eu não acompanhei a tese vencedora, né? Porque vencida, porque dava vencida só parcial somente para exclusão dos rendimentos. Que negaram provimento ao recurso. E a conselheira Cláudia, que deu parcial provimento para excluir da base de cálculo apenas os... Tá. E a conselheira? Que deu provimento parcial ao recurso apenas para excluir da base de cálculo do lançamento os rendimentos tributáveis declarados na DI-RPF. Ainda não excluídos. Ainda remanescentes. Ainda remanescentes. Então, vamos ler de novo. Vamos lá. 92, Maria da Conceição Barreto, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$40 mil. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Fernanda Melo Leal e Sheilares Cartacho Gomes, que negaram provimento, e a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos, da Costa Develi Montes, que deu provimento parcial ao recurso apenas para excluir da base de cálculo do lançamento os rendimentos tributáveis declarados na DI-RPF ainda remanescentes. Certo? Com isso, eu vou encerrar a gravação.